Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Quando penso em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, e meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá, paparirá. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Hoje, dia 2 de maio de 2021. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão nos vendo em horários diferenciados. Agradecendo pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos mais uma vez. E hoje, para falar de um tema, né, que o mês até nos convoca,
mês de Maria, o mês das mães, né, dedicado à nossa querida Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que é a família, né, o espiritismo e a família contemporânea, os desafios e reflexões que nós podemos fazer hoje com relação às famílias. Então, nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos reunidos pela internet, pelos meios virtuais que nos proporcionam também este aprendizado. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais e rogar a proteção para todos nós, todos os lares aqui representados, todas as pessoas que nos assistem, todos os necessitados do orbe terrestre, neste momento tão carente e necessitado de auxílio. Lembramos de Maria Santíssima, nossa mãe, aquela que nos acolhe com carinho, que ela nos cubra com seu manto de amor, de luz, de compaixão. Jesus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare em todos os momentos da vida, nos momentos bons, nos momentos mais difíceis pelos quais passamos, pois estamos aqui na Terra, sabemos que não é a passeio, estamos numa escola de aprendizado. Que possamos a cada dia vivenciar o Teu Evangelho, Senhor Jesus, as Tuas palavras, tirando o espírito da letra, usando a fé, mas também a razão, para que possamos compreender melhor as Tuas lições. E que divulguemos o amor, a caridade, a benevolência para todos aqueles que nos cercam. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, então é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a família, não é? Esse tema aí tão importante aí para nós. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo falando um pouco sobre essa família contemporânea que nós temos aí hoje. Porque a família, como vocês sabem, né? A célula-mãe da sociedade, como muitos dizem, muitos literatos, estudiosos, e hoje a família também, ela tem se comportado de uma outra maneira, a sua própria formação é diferente. Então, o que o Espiritismo vai nos ensinar, o que o Evangelho de Jesus nos trouxe sobre as questões familiares? Primeiro, eu me lembrei de Paulo, na sua carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, em que Paulo diz a seguinte frase para nós, que é muito interessante para a nossa reflexão. Lá no capítulo 5, no versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. É muito interessante este versículo para nós pensarmos realmente se estamos dedicando todo o nosso tempo e as nossas energias às nossas famílias. Porque muitas vezes nos lembramos do próximo, mas esquecemos que o próximo mais próximo são os nossos familiares. Então não adianta eu fazer uma caridade lá fora se eu não estou fazendo a caridade primeiro com o meu próximo mais próximo, que é aquele que está ali exigindo de mim muito, porque nós sabemos que não estamos unidos por acaso. Então, é aquela semente da paciência, da tolerância, não é? Com aqueles irmãos que vieram ali naquele núcleo familiar e que precisam de nós. Então, é muito importante a gente se lembrar disso, e Paulo, com muita propriedade, como sempre, nos lembra dessa lição maravilhosa, né? Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então, olhem bem que reflexão grandiosa que podemos fazer a partir dessas palavras de Paulo na sua primeira carta a Timóteo. Ou seja,
temos que cuidar primeiro dos próximos mais próximos. Mas antes de falar da família na visão espírita, do espiritismo e a família, nós precisamos fazer um histórico primeiro dessas questões familiares, né? O que é a família, né? O homem, desde muito, né, desde a época primitiva, ele já necessitava desse instinto, ele já tinha esse instinto mais gregário, mais de associação, pela própria necessidade de preservação da vida. Então, o homem se sentiu motivado, né, a essa cooperação mais recíproca, porque ele precisava sobreviver. Então, ele viu que era importante agregar pessoas, porque isso era uma necessidade de sobrevivência para o homem primitivo. Então, a gente tem aí a primeira formação dos grupos primitivos, né? Aqueles primeiros agrupamentos, porque era a defesa dos dependentes. Então, todos ali se uniam para uns defenderem os outros. Então, as regras de comportamento nesse início eram regras mais lentas. Nós podemos observar que quem legislava, né, quem mandava, então, naqueles clãs, naqueles grupos, eram os anciãos, né, eram os mais velhos. Eles eram os legisladores. Normalmente, os pais, né? Os anciãos eram os pais, os mais velhos, né? Depois dos pais, a gente passa para os filhos. Então, aí já vemos aí já uma mudança, né? Os filhos já, então, pela própria fragilidade, pela própria dependência dos pais, esses comportamentos eram passados, então, de pai para filho, porque os pais achavam que os filhos eram frágeis e dependentes, e eram mesmo, né? Se a gente for pensar lá na questão do homem primitivo, né? Esses comportamentos depois começaram a se estender para os irmãos. Então, para fortalecer a espécie humana, para fortalecer esse instinto mais gregário, né, de ajuntamento, essas regras foram passadas, então, para os irmãos, para que se mantivesse, então, essa legislação familiar. E depois, isso aí foi passando entre os mais próximos, né? Então, aí já havia um maior desdobramento daquele clã que a gente tem, né? Que a gente tinha na época, né? Então, isso aí, esse histórico é importante. Aí, passando um pouco, se a gente for lembrar da Grécia, por exemplo, né? Agora chegando um pouco mais já aí na Grécia, já, né? Saindo aí do primitivismo. Bom, a Grécia, ela não considerava a união familiar. E talvez isso possa ter aí destruído um pouco, né? Motivado a destruição daquele império, né? Greco-romano, né? Exceto a cidade de Atenas, porque Atenas, ela reservava ao Estado os deveres que eram pertencentes à família. Então, quem mandava, quem legislava sobre a família em Atenas era o Estado. Mas a Grécia não considerava essa união familiar como a gente viu ali na época primitiva, esses clãs. A gente vai ver, inclusive, na própria origem da palavra família, né? A palavra família, ela é derivada do latim, né? Famulus, que significa escravos domésticos. Então, vejam, aí até a origem da palavra, não é? Já demonstra aí um sentido mais pejorativo, né? De escravidão. Ou seja, você era subserviente ao regime estatal, né? Em Atenas, pelo menos. Então, o termo família, na verdade, ele foi criado em Roma, na Roma antiga. Por quê? Porque designava aquele grupo social, aquele novo grupo que surgiu aí entre as tribos latinas, principalmente quando eles foram introduzidos àquela agricultura e a escravidão legalizada. Então, a Roma antiga criou esse termo, família, no sentido, então, de designar esse novo grupo social, né, que era ligado à agricultura, que era ligado às tribos latinas, né, que trazia, então, esse sentido aí de subserviência, de escravidão legalizada.
Já no direito romano clássico, nós vamos ver que a família, que eles chamam de família natural, é baseada no casamento e nos vínculos de sangue. Então, no direito romano clássico, a família era constituída apenas dos cônjuges e dos seus filhos. Então, todos aqueles agregados não eram considerados da família lá no direito romano clássico. Então, eles tinham por base o quê? O casamento, não é? Era a base da criação da família e as relações jurídicas resultantes ali daquele casamento. Então, ou seja, as outras pessoas que faziam parte não eram consideradas da família no direito romano clássico. Na Idade Média, não é? Nós vamos ver com uma idade das trevas, né? Uma ignorância muito grande, né? A supremacia da ignorância, né? Com a queda do Império Romano, né? E o surgimento aí da era medieval, a família, então, se desfigura na Idade Média. Por quê? Porque aí os filhos já são entregues ao senhor feudal, ou à igreja, né? Na verdade, eram entregues à igreja e ao senhor feudal. Então, nem os pais tinham mais essa ligação com seus filhos, né? Eles eram entregues, então, à igreja e ao senhor feudal. Então, aí já é mostrando aí a falta de relação que havia entre os pais. Os enciclopedistas depois estabeleceram alguns códigos, né, de direitos humanos, e aí eles vão reestruturar essa família, reestruturar com bases no respeito, né, para a felicidade de todas as criaturas. Depois a gente chega aí na Revolução Industrial, que com aquela crescente migração, né, das áreas rurais para as cidades um pouco maiores, né, que eram construídas aí ao redor dos complexos industriais, a gente vê que essa alteração demográfica origina, então, um estreitamento dos laços familiares. E começa a se formar, então, aquelas pequenas famílias, como a gente vê, mais ou menos similar ao que temos hoje em dia aqui, não é? Já que era preciso a mudança, sair ali dos meios, né, rurais para mudar para cidades maiores, era necessário também que houvesse esse ajuntamento, essa agregação de pessoas formando ali aqueles núcleos familiares. Com a Revolução Francesa, começa a surgir, então, os chamados casamentos laicos, aqueles casamentos que eram só no civil. Bom, isso aí é só um pequeno, muito pequeno, né? Porque histórico, porque na verdade aqui o mais importante para nós é verificar o conceito de família dentro da doutrina espírita. E aí nós vamos nos basear em vários livros, em vários espíritos. Começando pelo conceito de família, nos dado por Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, pela psicografia de Divaldo Franco. Então, a Joana nos diz que a família é o grupamento de raça, caracteres e gêneros semelhantes, resultados de agregações afins. Aí ela diz ainda para nós que, juridicamente, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida comum, através de um contrato. Então, a gente vai ver que isso também foi se modificando com o tempo, não é? E aí, hoje, nós temos aí até no novo Código Civil conceitos de família diferentes, que nós vamos também ver aqui. Ela diz também que a família é uma pequena república, fundamental para o equilíbrio da grande república humana, que é representada pela nação. Então, observe, os núcleos familiares, segundo a Joana de Ângeles, são pequenas repúblicas que são fundamentais para que se desenvolva a nação ou as nações. E ela ainda nos diz que a família, né, ela tem as suas próprias leis. Que leis são essas?
as regras do bom comportamento, dentro daquele impositivo do respeito ético, né? Daquele respeito recíproco entre os seus membros, que favorece, então, uma perfeita harmonia. Este é o conceito que a Joana traz para nós no livro também. Mas nós temos que nos lembrar que as coisas vão se modificando e que, infelizmente, nós não vemos nos núcleos familiares tanta harmonia assim como a Joana está colocando para nós no conceito. É o que deveria acontecer, né? E a Joana de Ângeles, muito apropriadamente, ela diz para nós que o lar, na verdade, não é aquela edificação material que a gente pensa, né? A casa, sim, a casa é formada, né, pela argamassa, pelos tijolos, pelos alicerces, né, pelos móveis que a gente coloca. Agora, o lar, não. O lar é renúncia, o lar é silêncio, o lar é zelo. E aí a gente vê hoje, né, essa grande dificuldade das pessoas considerarem o lar. Consideram mais a casa e não o lar, porque o lar é dedicação, como a própria Joana de Ângeles coloca para nós. E como é difícil essa dedicação nos tempos em que vivemos. Quantas pessoas agora, principalmente na pandemia, com dificuldades de ficar nas suas casas. Por quê? Porque consideram a casa só como a parte material. Porque ficar dentro do nosso lar é muito prazeroso. Coisas que a gente não tinha, que era o tempo que a gente sempre dizia que nos faltava, nós agora estamos tendo mais oportunidade de dedicação aos filhos, né? Aos esposos, esposas, companheiros, companheiras, de qualquer forma, não é? Aquela família comum ali, que está ali conosco, vivenciando ali dentro daquela casa. Então, nós temos dificuldade porque estamos ainda com a visão da casa e não do lar. E aí nós temos que nos lembrar de uma questão muito importante que a Joana de Ângeles também coloca para nós com muita propriedade, que a família é o grupo de indivíduos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Então, por que às vezes é tão difícil estarmos juntos na família, sem ser fora das comemorações que todos fazem, que reúnem a família, e que às vezes sempre saem discussões e brigas, não é? Ou assuntos que nem são pertinentes àquilo. Porque nós somos espíritos que estamos ali necessitados. Não estamos naquele grupo por acaso. Já dissemos isso em outros estudos, que o acaso não existe. Sabemos das contingências reencarnatórias. Não estamos ali vivenciando aquele grupo, né, em perfeita harmonia. Somos ali um grupo necessitado de reajuste. Por isso estamos nos encontrando. Por isso, o lar, nós temos que ter dentro do lar essa dedicação que a Joana coloca para nós. E aí nós vamos nos lembrar de Kardec. Vamos lembrar lá do Livro dos Espíritos, na questão 775, em que Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, olhem que interessante. Kardec, não é sempre um educador por excelência, já colocando para os espíritos esta preocupação de se relaxar os laços de família. Será que isso traria prejuízo para a sociedade ou não? Os espíritos são categóricos em responder. Respondem simplesmente assim: uma recrudescência do egoísmo. O que é uma recrudescência do egoísmo? É uma volta ao egoísmo, né? É um voltar ao egoísmo. Observem que desde a época primitiva,
os homens sentiram necessidade desse ajuntamento, desse agrupamento. Era para a sobrevivência. Depois, nós não estamos mais juntos só para a sobrevivência. Estamos juntos pelas afinidades e pelas necessidades de reajuste. Se nos isolarmos, se relaxarmos os laços de família, os espíritos nos dizem que nós estamos voltando ao egoísmo. E nós não podemos voltar ao egoísmo, né? O espírito tem que progredir. Então, é necessário para nós que não relaxemos os laços de família, por mais difíceis que eles possam nos parecer e pelas provas constantes que eles nos trazem. É importante para nós que isso não se afrouxe. Por quê? Porque senão estaremos aí adiando compromissos que poderíamos estar sanando há muito mais tempo. E aí nós vamos ter alguns desafios, não é, gente? Nós sabemos que nós temos grandes desafios nos nossos núcleos familiares. São com os filhos, principalmente, né? As nossas relações, não é? Hoje em dia, então, que a gente faz uma certa terceirização da educação, né? Julgando para a escola a responsabilidade que é simplesmente nossa, enquanto pais, mães. Independente da forma como se configura a família, a responsabilidade é nossa. A escola ela só tem a responsabilidade formal, daquela educação formal. Infelizmente, a escola está assumindo outros papéis, porque estamos terceirizando esse papel para a escola. Estamos afrouxando os nossos laços familiares. Então, aí vem as nossas dificuldades e os nossos desafios. E aí, no livro Consolador, o Emmanuel coloca a seguinte pergunta para nós na psicografia do nosso querido Chico Xavier. É a pergunta 113. A pergunta é a seguinte, eu vou ler para vocês. Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos? Ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de quem, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? Bom, essa é uma questão importante, porque às vezes nós cuidamos também de tudo, mas esquecemos da parte espiritual. E quando falamos da parte espiritual, não estamos falando aí de nenhuma religião especificamente. Estamos falando, não é, de questões elevadas, de questões ligadas ao alto, a Deus, a Jesus. E aqui a pergunta é muito clara, porque ele faz a pergunta para os pais espíritas. Ele não está fazendo a pergunta para qualquer tipo de família. Ele está dirigindo a pergunta a nós que somos espíritas. Se nós devemos passar essa educação doutrinária para os nossos filhos, ou seja, se nós devemos levá-los à evangelização, desde crianças, né, evangelização de bebês, passando aí por todas as etapas, ou se nós devemos deixar os filhos escolherem aquilo que eles quiserem, deixar livre. Isso é uma pergunta, aliás, esta é uma pergunta que muitos pais se fazem, e muitos ainda acreditam que a gente deva deixar livre. Mas olha o que o Emmanuel responde para nós. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Então, olhem que bacana. Nós sabemos muito bem disso, né? Nós que somos educadores, que o período infantil ele é o mais importante de toda a base educativa. Até os 7 anos, você consegue formar todos os caracteres da criança, enquanto educadores, enquanto pais, mães e escola. Depois dos 7 anos, os caracteres já estão formados.
a reencarnação se completa. E aí é muito importante que a gente oriente os nossos filhos em nossas questões doutrinárias. Porque, como o próprio Emmanuel nos diz aqui, que essa primeira etapa, né, é uma primeira etapa difícil, uma primeira etapa de lutas terrestres. Então, independente de qualquer religião, é importante que encaminhemos os nossos filhos para essa iniciativa, né? Esse primeiro momento aí de conexão com o alto, com o Pai. E aqui ele está falando exatamente para nós, para os pais espiritistas cristãos. Então, o que ele está dizendo, quer dizer, não, o que ele está dizendo é que nós não devemos deixar livres, né? Não podemos deixar aí a liberdade, né? A vontade do filho, né? Nós temos que encaminhá-lo, sim, para aquilo em que a gente acredita, em conformidade com o que nós acreditamos. E aí ele complementa com uma questão muito interessante. Por quê? Porque essa primeira iniciativa de religiosidade, né, de entrosamento com o mais alto, a criança se nutre de ética, de respeito, de bondade, não é? De esperança, de fé em Deus. E aí ele fala para nós que agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte, que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Parece forte, mas o Emmanuel é muito incisivo nessas questões, em todas, né? E é a verdade mesmo. Se nos reunimos num grupo familiar por causa das nossas dificuldades anteriores, e se estamos ali para reajustamento, é muito importante que nós orientemos os nossos filhos para o caminho religioso que melhor nos convier. Não é? Então, se somos espíritas, vamos à evangelização. Se somos católicos, vamos ao catecismo. Não é? Se somos aí das igrejas reformadas, vamos levá-los, então, às aulas também de evangelização. Todas as religiões terrenas, elas têm esses princípios de educação para as crianças. Porque a gente tem aquele ditado, né, antigo, né, que é de menino que se torce o pepino, né? E é verdade, desde cedo nós já temos que acompanhar e levar os nossos filhos para a orientação em que nós acreditamos e que nós temos vínculo, porque não adianta também eu levá-lo para um local em que eu não acredito, né? Porque senão a criança fica meio perdida. Então, se estamos na doutrina espírita, vamos fazer o culto do evangelho no lar com a criança, não é? Desde cedo ela já vai aprendendo os princípios da doutrina de acordo com a idade dela, não é? Que a morte não existe, nós podemos nos comunicar com os espíritos desencarnados. Então, todos esses princípios vão sendo estudados pela criança desde cedo. E aí, gente, quando jovem, a gente já plantando essa semente, o jovem continua ou não, mas a semente foi plantada. E mesmo que ele não continue depois de mais velho, né, dentro da doutrina, como nós gostaríamos que fosse, tenham certeza que se a semente foi bem plantada, ela estará lá e irá germinar a qualquer momento. Então, como Emmanuel nos diz, agir contrariamente a essas crenças, ou seja, de nutrir o coração infantil com essa bondade, com essa esperança, com essa fé em Deus, se a gente agir contrariamente a isso, é abrir para o faltoso de ontem, ou seja, para aquele espírito endividado de ontem, a mesma porta larga para os excessos de toda sorte. Então, é uma forma da gente recuperar aquela encarnação que nós perdemos por algum motivo, né? Por alguma questão que não foi boa para nós e que nós viemos naquela família para recuperar. Na questão 190, também do livro Consolador, tem a seguinte pergunta: quando os filhos são rebeldes, incorrigíveis,
impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Bom, essa questão também ela é muito interessante. Por quê? Porque nós temos também aqueles filhos que são rebeldes, não é? Que, como coloca-se na pergunta, são incorrigíveis, impermeáveis aos processos educativos, ou seja, nos traz uma grande dificuldade de educar. Olha o que a resposta do livro Consolador que o Emmanuel nos traz. É justo que os responsáveis pelo instituto familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, nós temos filhos rebeldes? Temos. Temos dificuldades, às vezes, de lidar com os filhos? Temos, porque educar não é simples. Educar não é tarefa fácil. Terceirizar é simples. Ter filhos é simples. Aí você terceiriza para a escola, para babá, para a avó, para a tia, aí é fácil. Mas você educar uma criança, como o Emmanuel nos fala, sem descontinuidade dessa dedicação e desse sacrifício, porque muitas vezes são sacrifícios mesmo. A gente vê em várias famílias que os pais fazem tudo, não é? Não estou falando de questões materiais, porque não é isso que interessa, mas que os pais fazem tudo nas questões morais, nas questões dedicadas a Deus, pregam ética, respeito, moralidade, e ainda tem muitas dificuldades. Mas olha o que o Emmanuel nos coloca. Esperem a manifestação da providência divina, porque a providência divina ela virá de um jeito ou de outro, pelo amor ou pela dor, não é? E aí ele fala para nós, nessa resposta, que essa manifestação divina ela pode vir através de dores muito acerbas. E essas dores é que vão fazer com que esses filhos compreendam mais, com que esses pais também compreendam mais, né? São essas dores mais acerbas que vão reavivar aquele amor necessário que a gente precisa cultivar na família. Então, gente, infelizmente, nós ainda vivemos num mundo em que precisamos desse momento de dor para elevarmos o nosso pensamento ao alto. Não precisaríamos disso, mas ainda estamos assim. Não é? Lá no mundo primitivo, os homens se juntavam pela necessidade de sobrevivência. E aqui ainda estamos lutando uns contra os outros na família, né? Quantas mágoas existem aí nas famílias, né? Que são contidas, que não são reveladas e que trazem tantos prejuízos aos familiares, né? Mágoas de coisas passadas, com os filhos, né? Dificuldades na educação dos próprios filhos. Por isso não é tarefa fácil ter filhos. Por isso não é tarefa fácil educar os filhos. Exige-se muita paciência. E não é o tempo. Não é a questão do tempo, da falta do tempo. Não é isso. Não é? Hoje nós sabemos que todas as mães trabalham, a maioria tem que trabalhar pela sua sobrevivência, mas não é sair, muitas mães se sentem culpadas por ter que sair e deixar seus filhos, mas é uma necessidade nossa, da nossa sociedade, de sair para trabalhar, né? Nós precisamos trabalhar, não é? Mas não é isso. É o tempo que estivermos, dedicar esse tempo aos nossos filhos e a toda a nossa família, lembrando dos companheiros também, não é? Daqueles que fazem parte do nosso núcleo maior, né? Da nossa família ali, maior, nossa família nuclear. Então, é dedicar o tempo que temos a eles. E muitas pessoas acham que o tempo tem que ser dedicado só enquanto os filhos são menores. Não.
Os adolescentes precisam muito de dedicação. Às vezes a gente acha, agora meu filho já está adolescente, já dá conta de fazer as coisas, já é independente. Sim, mas não se esqueçam disso. Os adolescentes precisam de muita atenção nossa enquanto pais. Isso fica visível para nós que já lidamos com adolescentes há muito tempo, não é? Pelas carências que demonstravam, e aí, às vezes, entram em situações difíceis exatamente por essa falta de comunicação, porque o adolescente, a tendência dele é se isolar, não é? E às vezes, nós, como pais e mães, não queremos invadir a privacidade de nossos filhos e deixamos ele lá naquele canto do quarto, isolado, no seu computador, no seu celular, mas o adolescente precisa de muito auxílio, né? É uma idade em que as coisas desabrocham muito rapidamente, e essa mudança muito brusca causa uma necessidade de amparo muito grande da família e dos pais em geral. Bem, aí nós temos também, continuando no Consolador, né, que é um livro riquíssimo, né, que a gente deixa até aí como uma dica para todos, a questão 191, que ele faz a seguinte pergunta: como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos? Se o filho é rebelde, a gente tem dificuldade até em passar para ele algumas regras conceituais. Imagine, então, como desenvolver num filho rebelde essas noções de dever e obrigações para com Deus. Olha que coisa difícil, né? E aí, olha a resposta de Emmanuel. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos, e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito nenhum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes aprender a palavra e a exemplificação os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma. Esses, gente, são os comparsas do passado delituoso, que é necessário entregar a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Quem está falando isso é Emmanuel, não sou eu não, tá? Eu estou lendo para vocês. Na verdade, é interessante que o Emmanuel coloca no início. Por quê? Porque muitos de vocês que estão nos assistindo devem estar pensando nisso. Eu já esgotei todos os meus recursos. Eu não sei mais o que fazer. Aí o Emmanuel coloca uma questão muito interessante, que você esgotou seus recursos, você também, né, teve aquela prática sincera de processos amorosos e enérgicos? Observem que o Emmanuel coloca processos amorosos e enérgicos. Precisamos das duas coisas. Então, não podemos deixar a Deus dará. Não é a liberdade, mas também não é aquela subserviência, né? Aquele aprisionamento. Por isso é difícil. E aí, depois que a gente faz isso tudo, sem êxito nenhum, aí ele diz para nós que é preciso. Mas antes ele fala, né? Antes de dizer para nós que eles são comparsas do passado, ele diz que esses filhos não aprenderam nem a palavra e nem a exemplificação. Porque às vezes a gente quer falar muito, mas se esquece do exemplo. E o exemplo é a melhor forma de se educar alguém. Não adianta falar, não adianta só palavras, só ler, só falar, né? Eu tenho que educar pelo meu exemplo. Mas se depois de tudo isso eu não conseguir, o Emmanuel nos coloca que aí nós temos que ver que nós temos que entregar esses filhos a Deus, porque realmente são comparsas do passado delituoso, nosso passado delituoso, né? São coisas aí que só o Espiritismo e a reencarnação poderão, né, nos demonstrar. E aí
nós temos que ter a dedicação, nós vamos ter que ter a paciência, e o mundo vai educar esses filhos. E aí o Emmanuel coloca, né, pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Porque nós sabemos que o mundo educa. Só que o mundo não educa com a amorosidade que os pais educam. Não é? O mundo educa de outra maneira, né, por processos tristes e violentos. Como que a gente vê a família, então, hoje, na modernidade? Porque o nosso tema é esse, né? A família contemporânea, a família na modernidade. Cada um que está nos assistindo aí está pensando, né? Como é que está a minha família, não é? Nós estamos numa era, assim, difícil, né? Uma era de alienação, né? Nós estamos naquela era de estar sozinhos, né? Nós vemos aí que numa família cada um tem o seu quarto. Antigamente a gente era todo mundo no máximo 2 quartos, né? Hoje cada um tem o seu quarto, ninguém pode ficar junto com o outro, né? As uniões são uniões mais frágeis, não é? Isso tem desestruturado muito as famílias. Nós temos aí essa questão da alienação. É uma questão que nós estamos vivenciando isso aí em massa, né? Esse estar alienado a tudo e a todos. Então, as pessoas estão sendo aí bloqueadas, né, mentalmente, por todos os canais que nós temos. A internet ela é muito boa, mas também traz muitos desajustes, né? Nós temos crianças aí novas, 3 anos, 2 anos, com os celulares na mão. Nós estamos aí com falta de sensibilidade social, uma falta de reflexão, achamos tudo normal, né? Quando eu estou colocando aí na primeira pessoa do plural, nós, porque é o que está acontecendo com todos, né? Com a sociedade em geral. Nós vemos aí que qualquer tipo de exercício espiritual, algum exercício mental, as pessoas acham dispensáveis, as pessoas acham uma bobagem, não é? O culto ao corpo é muito grande, né? As academias, as malhações, mas ninguém quer parar alguns segundos para meditar. E aí é só a busca do prazer. Então, a família na modernidade está buscando o prazer, não é? O divertimento, o lazer, se esquecendo aí dessa parte principal, né? Vivendo aí a substituição do ser pelo ter. Então, hoje tudo é o ter, não é? São os bens de consumo, é o consumismo tomando conta de nós. Mas o ser está sendo esquecido. Então, existem aí, né? Estão existindo muitas transformações nas famílias. A necessidade, por exemplo, de espiritualização, ela está sendo aí sobrepujada pelo vício na diversão. As pessoas querem se divertir, as pessoas querem assistir aos filmes, sair. Agora estamos podendo sair, mas temos que ter todos os canais disponíveis para podermos ver todos os filmes, todas as séries. E é isso que está acontecendo, não é? Esses entretenimentos, né? Os videogames, muito ligados a questões de violência, né? A questões de erotismo. Nunca vimos aí tanta violência sexual com relação às crianças, a adolescentes. Então, os valores cristãos hoje estão perdendo significado. Quando os valores cristãos começam a perder significado, a gente aguça mais o egoísmo. E quando a gente aguça o egoísmo, a nossa felicidade fica esfacelada. Então, a família vem se transformando através do tempo, se transformando muito, acompanhando as mudanças religiosas, econômicas, né? Acompanhando as mudanças socioculturais, desse contexto aí em que nós estamos inseridos. Agora, nessa época de pandemia, estamos inseridos num contexto muito difícil. São as aulas online, são as pessoas sentadas muito tempo, os filhos, não é? Se você tem 3 filhos, olha que difícil conciliar aí as aulas online de 3 filhos. Cada um tem que ter um computador, cada um tem que ter um celular, porque a aula é ao mesmo tempo. Olhem as dificuldades que estamos vivendo. Hoje nós sabemos que temos aí diversos tipos de famílias aceitas socialmente. Então nós também temos que pensar nisso. Nós não temos mais aquela família tradicional, pai, mãe, filho, né? Então o termo, a acepção desse termo família, ele vem se tornando muito complexo, porque nós temos famílias de pais únicos, né?
as chamadas famílias monoparentais. Então, por quê? Porque de acordo aí, às vezes, com os fatos, né, os fenômenos sociais, por exemplo, de divórcio, de óbitos, né, de abandono de lares, de relações extraconjugais, às vezes são pessoas sozinhas que adotam uma criança, então a gente tem essas famílias de pais únicos, não é? Temos também famílias, as chamadas famílias alternativas, as chamadas famílias comunitárias, as famílias homossexuais. Então, temos famílias de pai e filho, temos famílias só de mãe e filho, não é? Temos famílias de 2 pais e filhos, temos famílias de 2 mães e filhos, biológicos ou não, crianças adotadas ou não. Então, hoje, nós temos aí uma variedade de grupos familiares. Mas não é isso que importa na questão do contato familiar. O contato familiar, independente do tipo de família que exista, ele tem que ser aprimorado. É o amor que move essas uniões. Não é mais a necessidade de sobrevivência, são as ligações, é o amor. Então, é importante aprimorar muito o contato, não só com aquela família ali, daquele núcleo comum, mas com a família mais ampla, tios, avós, primos, né? Aqueles demais familiares que antigamente, vendo as fotos antigas, né? Quem é mais velho aí, né? Sabe que as fotos antigas a gente tirava foto com a família inteira, né? Às vezes era até difícil tirar foto, né, gente? Porque foto na época era muito cara, né? Mas assim, se você tinha a família inteira, né? Todo mundo ali, tio, primo, todo mundo junto, né? E hoje, às vezes, a gente não tem contatos. Às vezes, a gente tem primos que a gente nem conhece, primos que a gente não se vê há 30, 40 anos, não é verdade? É preciso, então, que a gente tenha mais contato com essa grande família. Porque essa grande família está ligada a nós. Né? São ligações do passado, são experiências que nós trazemos de nossas encarnações. Até porque a família, como eu falei antes, é a célula mãe da sociedade, a célula máter da sociedade. Se a gente relaxar os laços familiares, como os espíritos nos dizem, o que vai sobrar? O egoísmo, né? Vai agravar esse egoísmo, nós vamos ficar só naquele mundinho ali? Não, então nós vamos nos encontrar só em determinados momentos? Não, nós temos que aprimorar esses contatos. Então nós temos a Joana de Ângeles, ela traz para nós uma coisa muito interessante, do Evangelho e a família. Como é importante a gente cultivar o Evangelho no lar, principalmente para nós que somos espíritas. Então, todo grupo familiar, ele necessita desse apoio religioso, como eu falei antes, seja qual for, para alcançar o seu equilíbrio moral, principalmente nos dias atuais. A Joana de Ângeles, ela diz o seguinte para nós: acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar. Jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. A gente sabe que há muitas famílias vivendo situações difíceis, agressividades, né? Muito em decorrência, né, da televisão, da internet, das redes sociais, que só vinculam, aliás, que só veiculam, desculpem, né, que só veiculam violências. Então, há muita agressividade e os familiares vão assimilando aquilo subliminarmente. Às vezes, nem é conscientemente. E você passa a se tornar agressivo. Às vezes, pequenas coisas, você reage com violência. Diante de qualquer desafio da vida, perante qualquer contrariedade, você acha que espalhar tudo e quebrar na sua casa vai resolver a situação. Como a gente vê nas novelas, as pessoas quebrando tudo quando ficam com raiva. Né? E não é assim. Então, falta-nos o evangelho. Falta-nos esse contato direto com Deus. Então, na verdade, a família é essa base de reflexos agradáveis ou desagradáveis que o passado nos devolve. E o lar, não é? Ele não existe só para a contemplação nossa, né? Só para dizer, nossa, que beleza minha casa, é ótimo ter conforto, né? Quando a gente pode, muito bom realmente. Mas o lar não existe para isso, não é? O lar
deve ser considerado como um santuário, onde a gente tem que ter renúncia, onde às vezes, amigos, a gente precisa de sacrifício para uma vida inteira, para manter aquele lar. Então, nós temos que, desde o início, mostrar isso para os nossos filhos, deixar esse ensinamento, né? As conquistas que a gente faz, materiais, morais, têm que ser divulgadas para os nossos familiares, mostrando a dificuldade em consegui-las, né? Mostrar aos nossos filhos que devemos fugir desse abismo de liberdade, que não traz grande coisa, que nós temos que controlar as atitudes, sim. Nós não podemos ter essa liberdade toda, senão ela pode virar uma libertinagem, aí as consequências serão piores. Nós temos que ir podando algumas questões. O espírito, ele vem, ele é criado simples e ignorante, e nós temos que passar pelo período da infância, para que os pais realmente nos podem aqueles vícios que trazemos de outras encarnações. É por isso, né? Porque a gente controlando as atitudes dos nossos filhos desde os primeiros anos, essa é a ocasião mais propícia para o aprendizado, para a edificação de uma vida melhor, né? Para a edificação de base de uma vida melhor. Então, é lá no início que nós temos que podar, é lá no início que nós temos que controlar, com amorosidade. E os jovens? Os jovens, né? Eu acho até ruim quando a gente fala que a adolescência é a idade da aborrecência. Não é, não, né? Eu acho que isso a gente não deve dizer. A rebeldia nos jovens, ela é, de uma certa forma, natural. Por quê? Eles, na verdade, a gente vai ver que esses jovens mais agressivos são aqueles que tiveram muita liberdade na infância e foram muito pouco estimados pelos pais, né? Porque a fase é difícil, mas nem todos passam por ela da mesma forma. Então, é como eu falei, até os 7 anos você está formando os caracteres. Então, é muito importante que até os 7 anos que nós demos aos nossos filhos condições para que eles tenham uma base sedimentada, né? Na adolescência, na juventude e na maturidade. Então, muitas vezes, o excesso de liberdade pode ser visto por muitos jovens e por muitos adolescentes uma rejeição dos pais. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Então, essa baixa autoestima que muitos jovens têm pode vir daí. Porque a gente vai ver que aqueles que tiveram mais liberdade são que têm mais problemas depois, com depressões, não é? Com essa baixa autoestima, porque se sentem rejeitados. Porque quando você fala um não, apesar do jovem se rebelar contra o seu não, ele sabe que você está querendo o melhor para ele. Ele sabe que ali existe uma preocupação dos pais em relação às coisas que ele está fazendo. Quando você quer saber aonde ele vai, a que horas vai chegar, ele sabe que, no fundo, é uma preocupação. E isso é muito importante para o jovem. Isso é muito importante para o adolescente. No livro Pensamento e Vida, que é um livro também, né, que eu gosto muito, o Emmanuel, com psicografia do nosso querido Chico Xavier, o Emmanuel, lá no capítulo 12, ele diz assim para nós, que eu achei muito interessante trazer e eu vou ler para vocês. No grupo familiar, nós temos os vínculos de ascensão e exultação, que já conseguimos tecer por intercessão do amor vivido. Então, olhem bem, nós temos os vínculos de ascensão e exultação. Então, olha que beleza. Mas, aí ele coloca, também temos as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer. Então, ao mesmo tempo que a gente tem vínculo de ascensão e exultação, que a gente vê família se dando super bem, os filhos que a gente fala, nossa, que maravilha, deram certo, né? A gente usa essa expressão, né? Deram certo,
conseguimos, né? Nós temos também algemas de aversão, algemas de constrangimento, que são questões do passado, como o Emmanuel coloca, são clichês que nós plasmamos no nosso destino. Agora, nós temos como desfazer esses clichês? Claro, claro que sim. A providência divina é maravilhosa. À custa de quê? Trabalho, paciência, sacrifício, humildade. É o que o Emmanuel coloca. À custa de muito trabalho, paciência, sacrifício e humildade, nós podemos desfazer esses clichês mentais que trazemos do passado que causam essas algemas de aversão e de constrangimento. Esses novos elementos, essas novas virtudes, como o Emmanuel coloca, eles são recursos novos, com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e feliz. Olha que beleza, misericórdia divina! Nós podemos tirar os clichês que trouxemos do passado e colocar coisas novas no lugar, substituindo esses clichês por atitudes de paciência, humildade, sacrifício e trabalho. Então, nós temos essa oportunidade de anular os efeitos da nossa conduta anterior. Anulando os efeitos da nossa conduta anterior, o nosso grupo familiar já terá vínculos de ascensão e exultação, de alegria. Então, nós podemos fazer isso, nós conseguimos fazer isso. Olha que bacana que o Emmanuel nos traz, que lição maravilhosa nesse capítulo 12, né, do livro Pensamento e Vida. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, no capítulo 14, lá no item 8, ele coloca para nós, para a gente sempre se lembrar disso, que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Os verdadeiros laços de família são os da simpatia e da comunhão de ideias. Porque às vezes a gente vê famílias com laços consanguíneos que não têm nenhuma comunhão de ideias entre si, entre seus membros. Então, esses laços de simpatia e de comunhão de ideias é que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Kardec nos coloca que seres, né, nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. E a gente vê isso notadamente, né? A gente tem amigos que são como irmãos, que a gente tem facilidade de se comunicar, e tem irmãos que a gente não tem essa facilidade de se comunicar, que não temos essa comunhão de ideias. E isso acontece o tempo todo em nossa vida, né? E o Kardec nos traz isso. E lá no livro Pensamento e Vida, novamente, no capítulo 12, o Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, ele traz para nós o seguinte, que a família consanguínea entre os homens, ela pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Então, a família consanguínea é o centro essencial de nossos reflexos. Agora, como são esses reflexos? Aí é que está. Podem ser reflexos agradáveis ou desagradáveis que o passado está nos devolvendo. Então, cada criatura, segundo Emmanuel, está provisoriamente ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. Ou mais claramente, cada um de nós, apenas, pouco a pouco, ultrapassará o horizonte a que já estenda os reflexos que lhe digam respeito. Então, olha bem, a família, o Emmanuel coloca, né? Ela pode ser o centro essencial de nossos reflexos. E aí, nós, né, podemos nos ajustar a esses raios de ação, como ele disse antes, colocando aquelas virtudes, né, da humildade, do trabalho, do sacrifício, né, desenvolvendo tudo isso para que a gente ultrapasse esse horizonte desses reflexos que possam ser desagradáveis para nós. E aí ele continua dizendo que temos, assim, no grupo doméstico,
os laços de elevação e alegria, como eu já tinha colocado para vocês, ou as algemas de constrangimento e aversão, não é? Então, nós temos que ter muita paciência para trabalhar essas questões. Aí eu trouxe para vocês algumas mensagens espíritas sobre a família, alguns trechos que eu achei interessante que a gente possa deixar aqui para a nossa reflexão. Tem um livro chamado Evangelho e Família, do Adenauer Novaes, em que ele diz o seguinte, que é interessante para a gente refletir nessa época atual, né? Que não estamos mais no tempo em que uma única pessoa é responsável pelos destinos de uma família. É porque antes era isso, né? Lembram-se lá na época primitiva? Eram os anciãos, os pais, né? Os mais velhos. Eles eram os responsáveis. Depois as coisas começaram a ir se diluindo. O Adenauer Novaes, neste livro Evangelho e Família, ele fala para nós que todos agora são convidados a assumir os rumos que o grupo familiar vai seguir. Ou seja, todos nós somos corresponsáveis pelo futuro da família. Então, na família, os membros, né, de toda a família, eles têm que aplicar aquilo que pregam e aquilo que acreditam. E quando esses membros não acham, né, que não têm condições de fazer, ou seja, de aplicar aquilo que eles pregam, de aplicar o que acreditam, devem pedir ajuda a outros membros da família, né, para que todos os problemas sejam compartilhados. É o que ele deixa de mensagem para nós. Então, muito interessante isso, a gente ser corresponsável por tudo. Não é só o pai que tem que ser o provedor, não é só, né, a mãe que tem que responder ao filho, não é? Porque existe muito esse jogo de empurra, né? Quando às vezes a mãe não consegue responder, ela, pede seu pai, né? Às vezes, quando o pai não consegue responder, pergunta a sua mãe, não é verdade? Então, assim, quando todos são corresponsáveis, as coisas se tornam mais fáceis, não é? O Rodolfo Caligares, também ele tem um livro muito interessante que se chama A Vida em Família. E ele diz o seguinte para nós. Para que possa exercer sua função de agência educadora por excelência, o Instituto Familiar precisa ter como infraestrutura o amor recíproco de seus membros, como pedras angulares, a autenticidade, a assistência, a estabilidade e a harmonia, e como cúpula, a solidariedade. Olha que interessante, ele formou uma infraestrutura, né? A infraestrutura é o amor. As pedras angulares são a autenticidade, a assistência, a estabilidade e a harmonia. E a cúpula disso tudo é a solidariedade. Se não existir essa solidariedade entre os membros da família, fica muito difícil para nós, né? Para todos nós. E o Emmanuel, no livro Pão Nosso, pela psicografia do Chico Xavier, no capítulo 117, ele diz também um trecho muito interessante. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. Então, lembrando que o Paulo nos disse lá no início, né, que nós devemos cuidar primeiro dos seus, né, quer dizer, dos familiares. E o Emmanuel está aqui reforçando, cooperar em favor dos familiares, em primeiro lugar, convicto de que semelhante esforço representa realização pessoal. Então, olha bem, primeiro, né, os familiares. O Emmanuel reforçando isso para nós. O livro Jesus no Lar, que é um livro que eu gosto muito também, acho um livro muito bom para a gente fazer o Evangelho no lar, né? Ele é a psicografia do Irmão X, pelo Chico Xavier. O Espírito do Irmão X é a psicografia do Chico Xavier. Então, olhem bem o que ele fala sobre a família. Habitualmente, renascem juntos, sob os elos da consanguinidade, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem com o abençoado buril da dificuldade sobre as arestas que lhes impedem a harmonia. Jungidos à máquina das convenções respeitáveis no Instituto Familiar, caminham lado a lado sob os aguilhões da responsabilidade e da traição, sorvendo o remédio amargoso da convivência compulsória
para sanarem velhas feridas e manifestas. Estão vendo? Então a gente renasce junto com aqueles que a gente precisa, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento. E aí nós temos que caminhar lado a lado sob esses aguilhões que estão sempre ali tentando nos, né, penetrar, ali nos cutucar, né? E aí ele fala, sorvendo o remédio amargoso dessa convivência compulsória, obrigatória. Nós estamos ali obrigados para que a gente possa sanar as velhas feridas. Interessante, né? E aí ele coloca para nós esse livro Jesus no Lar. Ele tem, são espíritos diversos. Essa que eu li para vocês é do irmão X. E tem uma outra passagem no próprio livro Jesus no Lar, que no capítulo 49, psicografado pelo Chico também, que aí o espírito já é o Emmanuel, dizendo para nós que a humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Então, novamente, o Emmanuel colocando para nós a questão da humildade, né? A humildade é a chave da nossa libertação. Se não tivermos humildade, fica muito difícil, né? E aí nós vamos ter também, no mesmo livro, Jesus no Lar, né, no capítulo 62, tem um capítulo que se chama Paz no Lar. E olha o que o Emmanuel, aí o Espírito Emmanuel nos traz, né? São vários espíritos, esse aqui é o Emmanuel. Há quem diga que o lar é ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim. Entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça, onde a criatura se animalize. Olha, isso é muito interessante, hein, da gente refletir. Porque tem gente que é assim, na rua, né, a gente fala isso, né? São santos, né? Tratam todos bem, maravilha. Chega no lar, é aquela agressividade, porque você acha que ali você pode soltar os cachorros, pode falar o que você quiser. Olha bem, o que o Espírito Emmanuel nos diz? Entretanto, isso não é razão para que ele se torne uma praça onde a criatura se animalize. Tudo bem, é o ponto do desabafo, realmente. Nós temos até aí a expressão antiga. A gente lava a roupa suja em casa, né? Tudo bem. É o lugar onde a pessoa se desoprime, sim. Mas não podemos fazer deste lugar uma praça pública onde nos animalizemos. E aí ele continua, pacifiquemos nossa área individual, para que a área dos outros se pacifique. Então, primeiro nós temos que nos pacificar, para depois o outro se pacificar. Então, todos anelamos a paz do mundo. No entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo, ela parte de nós. Então, nós queremos que o mundo tenha paz? Muito bem. Mas a paz, ela parte de nós. A paz do mundo. Então, gente, nós encerramos aqui com essa mensagem, desejando a todas as famílias, não é? Uma excelente convivência, né, harmônica, com as dificuldades que nós temos, mas como o Emmanuel coloca, né, nós precisamos ter humildade para trabalhar essas dificuldades, que todos, então, encontrem essa paz verdadeira, né, que possamos fazer aí do nosso grupo familiar, seja ele da forma que for, o melhor lugar realmente para nós vivermos, porque o nosso lar é o melhor lugar para estarmos. A gente vê isso agora, nessa época em que estamos isolados no nosso lar. Como é bom ter um lar pacífico, né? Um lar tranquilo, um lar em que a gente tem o culto do Evangelho, em que a gente tem Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, ao nosso lado. Então, neste momento, nós vamos rogar a Jesus que ampare vocês, né, a todos que estão nos assistindo, que ampare a todo esse orbe terrestre, que ampare a todos aqueles que estão sofrendo nesta pandemia, que se encontram nos leitos dos hospitais, que Jesus derrame as suas bênçãos para todos aqueles que desencarnaram nessas últimas 24 horas, vítimas da Covid,
ou de outros males, mas principalmente, não é, desse vírus que está aí para nos demonstrar algo, que nós possamos, então, aprender, né, alguma coisa, que nós possamos ir nos modificando aos poucos, com a presença de Jesus em nossos corações, com a presença dos benfeitores espirituais em nossos corações, tendo sempre a palavra de Jesus conosco, o seu evangelho, vivenciando as palavras que ele nos deixou. E acreditando sempre que nós estamos aqui para aprender. E se hoje não conseguimos subir 2 degraus de uma escada da evolução, né, que subamos um degrau e aos poucos nós vamos conseguindo aí alcançar tudo isso. Fiquem em paz, né? Muito obrigada e tenham todos uma excelente semana. Muito obrigada.